Henker que vive duas vezes. Capítulo 21. Acordo, 2. Droga, droga, asterisco. O que você vai fazer com tudo isso? Khan perguntou a Yeon-woo com um olhar de nojo. Yeon-woo parou de coletar a pele do troll e olhou para Khan. Eu não te contei, o sangue é um ingrediente para poções. Não, eu não estava perguntando sobre isso. Então o que? Bem, qual é o sentido de guardar os materiais? Você já deve ter acumulado muito karma. E você definitivamente não vai parar, certo? Então por que você não pode simplesmente comprar itens com seu karma? Assim que os jogadores entrassem na torre, os pontos de karma poderiam ser usados como moeda. Se quisessem um item ou artefato, poderiam pagar ao karma para comprar o que precisassem. Portanto, os jogadores não estavam muito interessados em saquear materiais que eram considerados itens de sucata das carcaças dos monstros. Mesmo que realmente precisassem de materiais, prefeririam contratar outros jogadores ou simplesmente comprá-los com pontos. É claro que materiais raros de monstros maiores como um dragão ancião eram uma história diferente. Mesmo assim, esses itens eram para clãs gigantes ou equipes especiais de ataque lidarem. É por isso que jogadores solo raramente lidam com itens descartados. No entanto, Khan percebeu que mesmo enquanto eles corriam pelas sessões, Yeon-woo nunca relutava em coletar materiais de cadáveres. Desde que caçava goblins, sempre que encontrava carcaças intactas, fazia uma pausa para saquear. Seu processo de saque também foi muito delicado. Ao encher uma garrafa com sangue, ele fazia o possível para não misturar o sangue com substâncias estranhas e, ao coletar materiais importantes, embrulhava-os em couro e armazenava-os separadamente. Por causa disso, apesar de seu esforço para levar consigo apenas ingredientes valiosos, a mochila de Yeon-woo estava tão cheia de materiais que parecia um balão prestes a estourar. Tenho planos para esses materiais. Se você diz. Khan não tentou mais entender Yeon-woo. Embora suas ações parecessem sem sentido para Khan, ele descobriu que cada uma delas foi cuidadosamente planejada. Além disso, sabendo que o individualismo era um elemento importante da torre, ele não poderia se intrometer nos negócios de Yeon-woo. Mas ele era intrometido demais para suportar sua curiosidade crescente, então fez uma última pergunta. A propósito, existe alguém que consegue lidar com tantos ingredientes de uma vez? Não se deixe levar por uma fraude e acabe chorando como um bebê. Depois de embalar todos os ingredientes, Yeon-woo levantou a mochila com os ombros. Por causa dos rasgos e furos das sessões anteriores, sua mochila tinha manchas de couro por todo lado, dando uma impressão estranha. Eu conheço um ferreiro. Oh, ele deve ser bom então? Veremos. Yeon-woo encolheu os ombros e passou por Khan. Ele não queria mais se incomodar em falar. Khan apenas estalou os lábios. Nossa, que idiota. Durante todo o tempo em que esteve ao lado de Yeon-woo, a maior coisa que Khan sentiu até agora foi que Yeon-woo sempre jogava as cartas perto do peito. Pelo que ele sabia, a maioria das pessoas tendia a compartilhar suas histórias depois de passar algum tempo por perto. No entanto, Yeon-woo nunca mencionou nada sobre sua identidade. Ele só falou o que precisava dizer. Às vezes, seu olhar insensível por baixo da máscara branca lhe causava arrepios nas costas. É claro que, no mundo canino do tutorial e da torre, sua personalidade não era necessariamente ruim. Ele sabia que Yeon-woo estava tentando não revelar suas fraquezas. Além disso, sua simpatia pode ter parecido suspeita para Yeon-woo, já que eles mal se conheciam. Mesmo assim, ele tinha a sensação de que Yeon-woo estava construindo intencionalmente um muro ao seu redor. Khan se orgulhava de ser altamente sociável e profundamente empático. Devido a isso, ele podia sentir ainda mais. Mas não há muitos jogadores com tanta habilidade, gostaria de mantê-lo por perto, se possível. Khan acariciou o queixo com a mão. Se ele descrevesse Yeon-woo com uma palavra, ele diria, confiável. Embora nunca falasse sobre si mesmo, também nunca interferia nos assuntos de outras pessoas. E, ao mesmo tempo, conduziu seu trabalho sem reclamar. Ele até mostrou excelente habilidade ao limpar 2 sessões sem parar. Khan queria tanto Yeon-woo porque ele tinha um grande plano em mente. Ele o queria, não apenas para esse ataque, mas para toda a jornada pela torre. Mas ele sentiu que Yeon-woo não estava deixando ele se aproximar. Talvez seja a máscara dele. Quando Khan terminou de pensar, Yeon-woo já havia aberto o portão de ferro que levava para fora da seção D. Estrondo asterisco. Ele sentiu toda a caverna tremer quando empurrou o portão de ferro que era mais grosso do que qualquer outro portão por onde haviam passado. Então, uma corrente de sol quente e brilhante derramou-se dentro da caverna onde apenas luzes fracas brilhavam. Lá, ele viu o céu azul. Você concluiu com sucesso a seção D como jogador solo. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 3.000 karma. Você adquiriu 2.000 karma adicionais. Sua saúde e mana serão restauradas. Todos os efeitos de status serão removidos. Você entrou na seção I. Você alcançou com sucesso a área externa. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 1.000 karma adicionais. Yeon-woo prendeu o cabelo para trás com as mãos. Uma brisa fresca e fresca soprava em sua direção. Ele se sentiu extremamente revigorado. Eca, estava ficando abafado lá.
Estou um pouco triste por ir embora. Era o lugar perfeito para tirar uma soneca. Khan se espreguiçou e Doyle esfregou os olhos sonolentos. O tutorial pode ser categorizado aproximadamente em duas áreas: a área interna e a área externa. A área interna referia-se às primeiras áreas que vão da secção A à secção D, que foram concebidas para ajudar os novos jogadores a perceberem o seu nível de habilidade e a treinarem para o que lhes faltava. A área externa referia-se às áreas posteriores que vão da seção E à seção G, que testavam as habilidades dos jogadores treinados na área interna e os faziam atestar suas qualificações. Normalmente, os jogadores acumulariam facilmente estresse porque os testes na área interna eram conduzidos em cavernas estreitas e passagens com pouca iluminação e ventilação. Mas não havia nada parecido na área externa. Vendo o mundo exterior depois de tanto tempo, Yeon-woo também sentiu o entupimento indo embora. Mas ele não conseguia relaxar porque sabia que a área externa seria ainda mais perigosa que a área interna. Até a seção D o espaço era limitado por paredes. Então eu só tinha que tomar cuidado dentro de uma certa faixa. Não há nada parecido da seção e em diante. Estar em uma área aberta também significava expor-se ao inimigo. Diferentes mensagens começaram a aparecer enquanto Yeon-woo estava focado em seus pensamentos. O desafio da seção E começará. Naquele momento, Yeon-woo viu um flash de luz na palma da mão. Uma pequena conta do tamanho de meio dedo apareceu onde a luz acabara de brilhar. Você recebeu um token. Vários tokens estão escondidos em toda a seção e também podem ser transferidos ou negociados entre jogadores. Colete 99 tokens para verificar suas qualificações. Yeon-woo mexeu no token em forma de conta. Ao lado dele, Khan observava com um olhar nauseado. Fico irritado sempre que vejo isso. Yeon-woo olhou para o token em silêncio. A seção E foi mais um combate mortal. Havia tokens escondidos por toda a seção, mas era muito mais fácil roubar de outra pessoa o que ela havia coletado do que coletá-lo para você mesmo. Portanto, os jogadores da seção E muitas vezes ficavam paranoicos. Eles não sabiam quando seriam atingidos por algo inesperado. Mas também não sabiam se os companheiros de equipe com quem estavam rindo até agora os apunhalariam pelas costas. O que é mais nojento é que Yeon-woo se concentram na mensagem sobre o token poder ser transferido ou negociado entre jogadores. Isso significava que era possível ameaçar ou até matar outras pessoas para pegar seus tokens. Encontrar tokens escondidos em toda a seção E foi uma tarefa difícil. Em vez disso, era mais fácil ficar escondido e emboscar outros jogadores e matá-los para roubar seus tokens. Estava claro como o dia qual opção os jogadores escolheriam. Seu irmão teve dificuldade em lidar com esses problemas. Mas o que fez Artia se diferenciar dos demais foi que, apesar de todas as tentações, eles conseguiram passar da seção E apenas coletando tokens escondidos, sem recorrer à traição. Essas hienas certamente virão atrás de mim. Os necrófagos, também conhecidos como hienas. A seção E estava infestada de hienas que usavam a floresta como manto. Ele tinha que tomar cuidado com eles. Então, Yeon-woo de repente se lembrou da equipe nefasta que viu no diário. Aqueles que capturaram jogadores vivos e os usaram para cultivar tokens. Seu irmão e Artia se aproximaram e causaram estragos em sua equipe, mas e se os remanescentes ou outros imitadores ressurgissem? Então Yeon-woo balançou a cabeça com a ideia. Ao contrário de seu irmão justo e altruísta, ele era uma pessoa completamente egocêntrica. Mesmo que ele testemunhasse tais crimes, provavelmente os ignoraria. Suas mãos já estavam ocupadas com seus próprios negócios. Ele tinha que ficar longe de problemas. Então Yeon-woo olhou para os dois que estavam ao lado dele. Para seu alívio, Khan e Doyle apenas olharam para o token de Yeon-woo e não pareciam interessados em pegá-lo. Parecia que eles já haviam coletado muitos tokens antes de voltarem para a seção B. Ou eles já poderiam ter coletado todos os 99 tokens. Yeon-woo então colocou seu token na boca e engoliu. Khan e Doyle olharam para ele com um interesse renovado. Ao engolir token, Yeon-woo mostrou sua vontade de não ceder a outros jogadores até morrer. Eles tiveram um vislumbre da convicção de Yeon-woo. Acabei de ler as mensagens, então vamos em frente. Você disse que está procurando uma peça escondida na seção E, correto? Então vamos fazer isso agora. Eu tenho que encontrar tokens depois. Khan assentiu. Sim, mas há uma boa distância daqui. Vai demorar um pouco até chegarmos lá. Então reuniremos tokens no caminho. Por mim tudo bem. Khan assumiu a liderança e seguiu seu caminho. Yeon-woo e Doyle seguiram atrás. A seção E possui uma área muito maior e mais ampla do que todas as 4 seções anteriores combinadas. Graças a isso, cada área possui sua característica geográfica dentro de um ambiente diferente, formando um ecossistema único. Pequenas colinas se espalham ao sul, uma vasta floresta cobre a região norte e no final da floresta há um pântano lamacento. Montanhas rochosas negras estão alinhadas atrás de um deserto árido ao longo do lado leste, e um rio que flui através de uma pradaria se estende para o oeste. E cada área também é habitada por uma grande variedade de monstros. Pequenos monstros como goblins e kobolds formam aldeias ao redor da floresta, mas monstros maiores como trolls e ogros vivem nas profundezas da floresta. Homens-lagarto, vermes da areia e assentamentos de orques foram vistos no pântano norte, no deserto oriental e na pradaria ocidental.
Aprovação consiste em encontrar tokens enquanto lida com os monstros e protege seus tokens contra jogadores que podem ser ainda mais perigosos do que esses monstros. Ambos são importantes. E agora? O grupo de Yon-Woo estava indo em direção ao pântano ao norte.